Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, ao qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Neste programa, o expositor espírita Fabiano Augusto falará sobre a parábola do filho pródigo. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui novamente para mais um Café com Luz. Esse nosso programa, para a gente tomar um cafezinho, uma água, um suco, não importa, a gente convida você para estar virtualmente conosco para a gente tratar de assuntos que tangem a nossa espiritualidade, a nossa essencialidade. E nessa nossa temporada, a gente não deixa de fazer diferente, a gente chama sempre um convidado para estar conosco. Esse convidado já chegou aqui, vou chamar. Ele é, entre outras coisas, do trabalho da doutrina espírita, ele está como editor da revista O Espírita, não é nem a revista espírita, né? Não é? Fabiano Augusto, obrigado. Grande prazer, Maurício. Que bom que você aceitou. Vamos lá. E, além dessa função, Fabiano, é palestrante, não é, Fabiano? Palestrante espírita, entre outras atividades, na divulgação, correto? Correto, corretíssimo. Fabiano, e aí você... Aquilo que a gente conversava, né? Para esse nosso café, para o nosso telespectador, a gente trouxe um assunto lindo, maravilhoso e tão grande que, vamos ver se a gente dá conta, a parábola do filho pródigo, ou como alguns especialistas falam, alguns estudiosos, a parábola dos dois filhos. Vamos começar? É verdade, é verdade. Alguns analistas consideram como o filho obediente e o filho desobediente, né? Essa parábola está registrada no capítulo 15 de Lucas. E o que eu acho interessante, Maurício, é que das dezenas de parábolas que o Cristo nos deixou, eu reputo essa como uma das 5 mais conhecidas. É verdade. Mas ainda não recebe, pela teologia clássica, uma leitura tão aprofundada como a doutrina nos oferece, né? Então conta a história de um pai com 2 filhos, e um filho mais moço, inexperiente, e um mais velho. Em determinado momento, esse filho mais moço, querendo aproveitar os prazeres da vida, solicita parte da herança de seu pai. Seu pai assim faz, aquece, e ele então vai, como nos diz a narração, para um país distante. E lá desfruta de todos os prazeres mundanos, né, levando a sua derrocada financeira e moral. Gastando tudo que havia recolhido. Tudo que havia recolhido. Esse país entra em crise, né, sem nenhuma alusão ao momento em que vivemos. Eu sei que ele então chega a uma grande fome, né? Há fome no lugar. Exatamente, chega a ter um cenário de extrema pobreza e ausência de alimentação, ao ponto dele precisar trabalhar, né? Então ele solicita a um companheiro, um cidadão daquele país que pudesse empregá-lo. E ele é empregado na condição de gestor de porcos, né? Alimentador de porcos. E ele declina na palestra na parábola, que ele sentiu a vontade, né, a necessidade de se alimentar com as alfarrobas, com os alimentos destinados aos porcos. A que ponto chegou, né? Então, quando ele lembra da fartura que vivia com o pai, lembrando que os seus servos, né, tinham toda a condição de se alimentar dignamente, ele resolve, então, cai em si, como nos diz o texto, e resolve voltar para sua casa, dizendo para seu pai, na sua elucubração, né, que ele não era digno do seu pai, não era digno do reino de Deus, que não merecia nem a condição de ser servo, mas que pediu perdão do pai. E assim ele faz. Ele volta para a casa do pai. Quando
esperando, obviamente, que viesse uma exortação por parte do pai, chamando a sua atenção, muito pelo contrário. O pai recebe com muito carinho, beija, solicita as melhores roupas, sandálias, anel, manda que mate um novilho, o mais gordinho, né, que ele tinha no pasto, e organiza uma grande festa. Logo, quando o seu irmão, que não estava presente, o irmão mais velho, o irmão obediente dentro dessa linha de pensamento teológico, chega, ele fica absolutamente chateado e rancoroso com a cena, né, e não quer adentrar ao ambiente das comemorações. E o pai então vai em busca dessa conciliação. E nesse diálogo, né, Jesus mostra da indignação, do rancor, do próprio egoísmo ali muito marcado pelo irmão mais velho, em que dizia: pai, mas eu sempre me submeti à sua disciplina, sempre fui obediente e nunca o Senhor me deu um novilho para que eu pudesse ceiar com os meus irmãos, né, com os meus amigos. E o pai, de maneira muito amorosa, diz: olha, mas o seu irmão, o meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Nós precisamos comemorar, né? Então é muito bonita essa parábola, mostrando, né, que essa leitura que Jesus nos traz é, numa primeira visão, na figura do Pai, a figura de Deus, né? Mais um Deus de misericórdia, um Deus de amor, não um Deus que impõe o medo, até pela condição, né, teológica do judaísmo ortodoxo, um Deus de disciplina sim, mas de amor e de perdão, porque se o filho pródigo, e pródigo no latim tem a sua etimologia pelo pródigo, significa esbanjador, perdulário, dissipador, gastador, se ele tivesse medo do pai, ele não teria voltado, né, para casa e pedido perdão. Então mostra essa relação da magnificência, da misericórdia de Deus. E nessa divisão, a gente pode fazer essa leitura entre o filho obediente e o filho desobediente, contextualizando o grosso da massa humana, né? Bom, você tratou de muita coisa aqui. A gente está chegando, estamos com 2 minutinhos, 2 minutinhos, e eu já vou fazer a introdução para o segundo bloco, Fabiano, é o seguinte: ela é tão rica em detalhes que eu queria ver se a gente podia trabalhar no segundo, com o auxílio da tua interpretação, trazer os elementos daquela cultura, porque veja bem, os valores do Cristo são universais, atemporais, mas na época ele se utilizou dos valores da cultura daquele povo para trazer a sua mensagem. Então, vamos tentar fazer um mergulhinho no passado para a gente trazer alguns exemplos de como é que era isso naquela linguagem, para isso ganhar mais força, né? Não da gente levar a nossa cultura para aquela época, que são valores e culturas diferenciadas. Mas a gente vai pedir só um momentinho. Eu não sei se... O pão de queijo já está saindo, gente? Eu acho que já está, né? Então tá bom. A gente vai chegar a hora do pão de queijo agora. A gente vai fazer só o nosso intervalinho e a gente volta já já para continuar com a parábola do filho pródigo. Não saia daí. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado.
Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, a gente está de volta desse nosso Café com Luz com o nosso querido Fabiano Augusto. Fabiano fez um resumo muito bacana da parábola e eu chamei para o pão de queijo, já está aqui, você em casa também. Pega o seu cafezinho, o seu suco, mas vamos lá, vamos pegar esse banquete espiritual aqui. E aí a gente teve que dar uma pausa e você estava falando da figura, já comparando o pai da parábola com Deus, né? É verdade. E a gente estava conversando, mais eu falando, sobre aspectos culturais que dão um brilho maior. Pega alguma coisinha daquilo e já começa a costurar com a interpretação, Fabiano? É porque sempre quando a gente fala em parábola, a gente precisa entender esse sentido metafórico, figurado. E o que é importante não é a análise da letra fria, é o sentido evangélico, né? O preceito moral que está embutido no conceito, na história trazida por Jesus. Na condição de emérito pedagogo, ele trazia a simbologia do contexto, né, da vida cotidiana, com esses elementos da vida real, trazendo a realidade da vida espiritual. Então, você tem várias parábolas falando da semente, do joio, do trigo, da espada, da cruz, da candeia, né? Então, dentro da cultura judaica, esses elementos eram muito fortes. O poder do pai, né, o patriarcalismo, né? E a gente percebe que na parábola Jesus queria exatamente mostrar essa alegoria. Quando a gente faz a divisão nesses dois eixos da humanidade, entre o filho obediente e o filho desobediente, a gente chega à conclusão que o filho obediente, embora relativamente equilibrado, né, submisso à disciplina do pai, mas no momento em que ele foi posto à prova, ele se mostrou rancoroso, egoísta, vaidoso, porque não aceitou a autoridade do pai que perdoava o filho e muito menos foi amável com o filho mais novo que chegava, né? Se mostrou absolutamente duro. Então, boa parte da humanidade é assim, viu, Maurício? Vive distante dos escândalos, de certa forma se dobra às exigências legais e sociais, atende a alguns elementos da religiosidade humana, mas vivem sem generosidade, vivem de maneira egocêntrica, sem fraternidade, né? Sem solidariedade para com o próximo. E quando o próximo peca, né? Quando erra, é bastante contundente na análise crítica. Então nós temos aí uma boa parte da nossa sociedade na condição do filho obediente, do filho mais velho, do filho mais experiente. Quando a gente analisa o filho mais moço, a gente pode trazer a figura do homem transviado e até mesmo para dentro do escopo da leitura religiosa, a questão do cristão que se perde, né, na absorção dos códigos divinos, que acaba afrontando Deus como o filho afronta o pai, em não se disciplinando diante da necessidade de encaminhar não só o pensamento, mas os comportamentos para os aspectos mais nobres da vida. Então, quando o aguilhão da dor, do sofrimento se mostra contundente, ele se arrepende, né? Na busca dessa perfectibilidade do caminho do bem, do caminho do amor. Então, a gente tem boa parte da nossa sociedade, dentro desse cenário, né, desse escopo extraordinário que Jesus nos traz, nesse eixo daqueles que são obedientes, mas que não cumprem a risca, não conseguiram internalizar esses códigos divinos. Porque internalizar os códigos divinos é compreender e praticar.
né? Então, o filho obediente, ele não praticou a generosidade, não praticou a fraternidade, não foi misericordioso para com seu irmão. E o filho desobediente estava comprometido com os prazeres mundanos, né? Na usurpação, vivendo de maneira dissimulada com o patrimônio que não era seu por herança, mas não seu por produção, por trabalho, né? Dilapidando e vivendo os prazeres mundanos, chegando ao ponto de ter que, entendendo que a sua condição de extrema famigerância, né? A ausência de alimentação, tivesse que procurar o seu pai, né? Na humilde posição daquele que reconhece o erro e que pede o perdão. E o interessante é que, além do arrependimento, é um elemento muito rico nessa parábola, a necessidade do caminho no bem, ou seja, ele se arrepende sim, mas ele se mostra corajoso, positivado para mudar a sua postura. E o pai que o recebe de maneira amorosa, misericordiosa, nessa leitura de um Deus absolutamente magnificente, faz exatamente esse papel, né? De um Deus que concede oportunidade, que dá, inclusive, nessa existência ou nas próximas existências, a oportunidade de incorrermos dentro da linha correta do erro, do acerto, deixando, né, os erros de lado. Então, tem vários elementos extraordinários que podem ser explorados. Eu estou ouvindo essa maravilha que você está colocando para nós e me atentei. Você começa a falar da tradição daquele povo que tinha um Deus ainda justo, mas muito rigoroso. Então Jesus dá uma quebrada nessa história de que esse Deus é profundamente amoroso e que ele tem compromisso com a reconciliação, com o reajuste, sem haver a necessidade da imposição do sofrimento. Ele mostra que o sofrimento que aconteceu não foi por conta que Deus castigou. É verdade. Não foi? É verdade. Porque até hoje a gente às vezes tem essa visão, não sei se você sente isso, Fabiano, é verdade. que Deus está nos punindo os nossos atos. Será que Deus se ocupa de ficar vigiando os nossos pepinos? Ou será que o desvio, eu acreditar mais, entender que eu não preciso do Pai e me afastar da presença, da previdência, da providência dele, é que me traz o desajuste? É isso mesmo. Mas no primeiro sinal sincero de vontade de retornar, como é que esse pai reage? A sua fala, eu me lembro das páginas iniciais do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel diz que na preocupação do Cristo, no estabelecimento da constituição do nosso planeta, tinha dois ordenamentos, né? Duas grandes preocupações, ou dois eixos do seu trabalho imensamente produtivo, a ordem e a beleza, né? Então, nós somos criados para o bem, para o amor, para o belo, para a harmonia das coisas divinas. E, infelizmente, a gente trabalha muitas vezes de maneira transversalizada, né? E a gente nada contra a correnteza, e aí as dores se apresentam. Então, essa parábola incorre na lei de ação e reação, na questão do arrependimento, do livre-arbítrio, né? Da misericórdia divina. São vários os elementos que a teologia moderna trazida pelo Espiritismo explora de maneira muito rica. Mas o que o Cristo deixou, e que a beleza das páginas espíritas nos ajudam a entender de maneira mais profunda, é uma visão do Deus não juiz, não punidor, mas de um Deus legislador. Estabelece as regras, né? E essas regras devem ser, na medida das nossas forças, cumpridas, né? Dentro desse ritual absolutamente extraordinário de crescimento, de busca da verdade, no caminho da perfectibilidade. Então, a visão espírita nos dá uma visão de um pai absolutamente justo, sábio, soberano e legislador, não punidor, não juiz. Até porque, se a gente lembrar na questão 621 do Livro dos Espíritos, que é a segunda menor resposta, né? Tem uma primeira, depois... 625, né? Cristo como modelo e guia, mas na 620 está dito. Onde é que está escrita a lei de Deus, Maurício? Na consciência, né? Então, quando o pai recebe o filho e tem a oportunidade de exortá-lo, literalmente pagando, né, um sermão, ele não faz. Ele abraça e beija o filho. Porque o filho já tinha a sua leitura interior de culpa, ou seja, a consciência estava acusando de que todas as suas últimas decisões foram tomadas, né, de maneira precipitada e irreflexiva, né? Mas eu vou segurar você só um pouquinho, para a gente pegar no terceiro e último bloco, fazer uma avaliação mais detalhada disso, né? Porque analisar essa figura, comportamento, continuar, né, que está sendo feito, desse filho que tem essa coragem de trilhar um caminho que não é fácil da volta,
a postura desse outro filho, porque todos nós podemos criar essa identificação com eles. É verdade. Profundamente. E, de novo, ver a figura desse pai, como é que ele se comporta perante a sociedade, perante a aldeia, perante um filho, perante o outro, e termina de uma maneira muito esperançosa para todos nós. Você de aí de casa não saia não, coma aí também um pãozinho de queijo, que a gente volta daqui a pouco para o nosso terceiro e último bloco desse Café com Luz, com o nosso irmão Fabiano Augusto. A gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, voltamos nesse nosso intervalinho do nosso Café com Luz com o Fabiano Augusto, falando sobre a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, Verdade. que está lá em Lucas 15, 11 até 32. A gente tinha interrompido, Fabiano, quando você estava analisando o papel do pai, a gente estava falando sobre valores que são difíceis. Jesus chocou a comunidade da época porque se esperava uma atitude entre aspas, de justiça de um pai que foi humilhado por um filho, que foi aviltado, a resposta, a reação do filho obediente, entre aspas, né, porque talvez não tenha sido corajoso de admitir o próprio egoísmo e sair ao mundo. Como é que a gente faz conexão com os desafios que se impõem hoje na nossa sociedade, observando que amor, tolerância, compreensão, perdão não são atitudes de fraqueza? Verdade. A sua fala deixa bastante claro aquilo que os articulistas espíritas colocam com grande maestria. Jesus veio para quebrar paradigmas, né? E quando ele se utiliza das parábolas,
nessa simbologia do cotidiano, ele realmente quebra esses padrões, né? Impondo uma nova leitura dos valores que não eram bem entendidos àquela época e que ainda hoje não são. Isso é que nos surpreende, né? Que passados 2000 anos, a gente ainda está se debruçando, procurando entender o pensamento do Cristo. E quando a gente trata das parábolas, ô Maurício, eu gosto de dizer o seguinte, que entender as parábolas é entender o pensamento do Cristo. Entender o pensamento do Cristo é assimilar a verdade. Na medida em que nós assimilamos a verdade, a gente propicia a dilação da nossa consciência, né? E aí é o verdadeiro e grande papel do Espiritismo no processo de libertação da nossa capacidade de compreensão, e a gente passa a ter uma leitura dos fenômenos da vida de maneira muito mais rica, nos dando um ferramental e elementos para que as nossas decisões sejam as mais acertadas. Então, se a gente, numa visão absolutamente fria da letra morta, né, e até voltando às raízes da cultura de uma sociedade patriarcal, o pai, na verdade, tinha que recusar a vinda do filho. E o comportamento do filho mais velho, obediente, aquele que ficou em casa, é, numa leitura inicial, mais adequado. Porque, querendo ou não, aquele perdulário, dissipador que teve todas as oportunidades, gastou o seu dinheiro, né, com os prazeres mundanos, com as meretrizes, como está no texto. Mostrando que ele incorreu numa série de enganos, reconhece o erro e volta atrás. E aí a beleza do ensinamento do Cristo, né? Nessa alusão do Deus Criador incriado, desse Pai eterno. Porque por mais que nós erramos, a gente sempre vai ter a oportunidade de acertar. Nem que seja pelo aguilhão da dor e pelo sofrimento. E é legal que você está colocando, porque a gente às vezes quer inventar muita coisa. O texto fala muita coisa objetivamente. Quando o filho mais velho questiona o pai, o que ele fala assim? Me permita aqui, olha só. É lindo. Olha só que coisa interessante. Ele lhe diz, peraí, 15, 20, em resposta, seu pai disse, eis que te sirvo, ele não chama nem de pai, de senhor, né? É verdade. Vai questionando. Submissão completa. Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei o mandamento teu, tu nunca me destes um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Ele não está pensando na reconciliação e no equilíbrio da aldeia, da família. Ele mostrou profundamente, botou suas garras de fora, né? E aí, olha a resposta do pai. E aí ele fala, né? Olha, gasta com prostitutas, com meretrizes. Aí, olha a resposta do pai. Filho, tu estás sempre comigo. E todas as coisas minhas são tuas. Nós não somos todos herdeiros de Deus. Se toda a criação é infinita, como é que a gente pode ter esse pensamento mesquinho? E ele fala, era necessário, porém, nos deleitarmos e nos alegrarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. O pai tinha consciência do erro. O pai não estava cobertando o erro. Exatamente. Porque senão a gente vai acusar esse pai de ser conivente com os erros. A amorosidade não se incompatibiliza com o reajustamento. De forma nenhuma, exatamente. Você coloca com profundidade. O pai aceita a condição de filho, né? De pai que abraça o filho, mas jamais deixou de considerar os erros. O arrependimento faz parte desse processo, mas existe a necessidade de remissão pelas boas ações. Não é o que está escrito no capítulo 4 da Epístola de Pedro? O amor cobre a multidão de pecados. Isso, né? boa lembrança. E dito pelo Cristo e lembrado, né, pelo grande apóstolo de maneira muito rica. Então, não podemos considerar, não podemos fazer uma visão absolutamente restrita, limitada ou petrificada da letra fria. Eu acho que você coloca com muita propriedade, né? Mostrando realmente que nós temos, pelo livre-arbítrio, a condição de errar, mas que o caminho certo da harmonia com os códigos divinos é do acerto, mas que mesmo na condição de erro estaremos sempre nessa misericórdia absolutamente extraordinária, né, sendo ofertados por novas oportunidades de aprendizado, de acerto. E quando você tem boa parte da sociedade, que até tem conforto material, que até tem saúde, né, capacidade intelectual, mas que fica preocupada com o que acontece com o vizinho, com o que acontece na casa alheia, mostra esse viés egoísta, né, que é o que está no capítulo 15 do Evangelho, que são as duas sendas da perdição, o orgulho, né, que é a matriz de todo o processo da perda da identidade com o Cristo, né, e com Deus, com que é representado por essa personificação divina, e o egoísmo, né, na ânsia de ter para si, né, essa postura egocêntrica.
E nessa linha, Maurício, eu acho que o Espiritismo presta um grande serviço. Porque eu me lembro de uma página no livro Obras Póstumas, na segunda parte, cujo título é Futuro do Espiritismo. E Kardec diz o seguinte, que o papel do Espiritismo é grandioso nos próximos séculos. E ele elenca 4 elementos, 4 objetivos que são da proposta espírita e de nós, trabalhadores espíritas, todos nós que militamos na seara cristã, né? Retificar os erros da história, reformar a legislação, né? Restaurar a religião natural do Cristo, que se encontra perdida, na própria profecia e na promessa do capítulo 14 de João, né? Se me amais, enviarei outro Consolador, que vos ensinará tudo e recordará tudo aquilo que vos tenho dito, ou seja, vai recordar o que foi esquecido, né? Mostrando a necessidade da interpretação adequada das parábolas. E o 4º e último item, extinguir definitivamente o materialismo. Bom, mas eu vou... Esses 4 itens, dá vontade da gente pegar e trabalhar um por um, mas eu vou ter que fazer uma interrupção. Eu vou ficar sentindo um gostinho de quero mais, e se você que está aí conosco ficou também sentindo, não tem importância não, o Fabiano já vai ser convocado outras vezes, mas eu acho que para um recorte tá bom por agora, nosso tempo é esgotado, mas eu quero agradecer demais, Fabiano. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.
Assista agora ao quadro musical Mundo Maior, parceria USE Intermunicipal de Tupã e TV Mundo Maior de Guarulhos. Mudanças, abismos, distâncias, há tanto entre a terra e o céu, transcende o entendimento. Além do imaginário, o tempo pode ser cruel. O dia raiou nublado, imprevisível de um acaso, a chuva se aproxima, me mostra como um recado que o céu também molha o mar. Depois da tempestade a calma vem reinar. Bonança é estar em paz consigo e o mal não desejar. E o arco se fez presente ao nascer de uma raiz, pois tudo é uma, é parte de um eterno elo sem fim. Das asas, a folha que cai, um segundo que não volta jamais, um presente permanente, um contínuo renascer, na frequência de uma vibração que atrai o que emana a perfeição, a jornada entrelaçada que nos une agora, infinidade de efeitos que amplificam a percepção. A verdade é uma só, não há separação. Abro meus olhos, escrevo num papel pequenos versos. Eu tomo consciência do meu eu em relação ao universo. E eu sei, depois da tempestade a calma vem reinar, e a vida é plena em abundância de amor e paz. Bonança é viver assim, deixar a força que te habita unificar, prosperar. E o arco se fez presente ao nascer de uma raiz, pois tudo é uma, é parte de um eterno elo sem fim. A música veio de... Eu vi uma cena assim na janela e vi uma chuva caindo e imaginei como seria se o mar estivesse ali. Eu estava no meio da cidade e aí me veio desse insight de que a vida é um ciclo e a gente está muito conectado, porque inclusive, e tem um verso na música que fala, o céu também molha o mar, né? Então, em alguma perspectiva, a gente está sempre... tudo que vai e volta, a gente está sempre conectado. Então, o Elo Sem Fim, a música inteira fala disso, né? Dessa conexão que a gente tem e de tudo tá envolto em algo maior, uma força maior do que a gente consegue perceber com os nossos olhos, né? Ela fala não especificamente de nenhuma religião, mas acho que essa conexão, essa força maior que
que a gente que atua sobre nós, né, sobre todos os seres. Acho que a gente está sempre renascendo a cada segundo e a música fala disso também. Então acho que tem bastante coisa que pode ter relação aí com a espiritualidade. Acho que é um tema bem bacana. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.